Aí. Levantamento topográfico de grandes áreas. O que é e qual sua importância? O levantamento topográfico consiste na representação planimétrica ou altimétrica em carta ou planta dos pontos notáveis, assim como dos acidentes geográficos e outros pormenores do relevo de uma porção de terreno, que necessitem da definição da topografia e a determinação da área. A topografia está presente nas obras de engenharia, agricultura e arquitetura, nas quais é precisa a representação gráfica do terreno ou da superfície. E a gente encontra serviços topográficos em áreas de suma importância, como, por exemplo, na construção de superestruturas, como a construção de barragens, pontes, viadutos, rodovias, ferrovias, hidrovias, linhas de transmissão, estradas. E a primeira coisa que um projetista precisa saber antes de iniciar o planejamento de uma construção de uma obra são as condições e as dimensões do terreno onde a obra vai ser alocada, assim como o relevo. E as informações sobre a variação de cotas, presença e localização de elementos estranhos à obra, árvores, lagos, antigas pavimentações e etc. E eles ajudam a determinar o local onde a construção será feita e prever serviços como a terraplanagem, corte, aterro, transplantes de árvores e outros. E para a topografia de grandes áreas, a gente tem que seguir normas técnicas como a NBR 13133 de 1994, que fala sobre a execução de levantamento, a NBR 14645 de 2005, que é a elaboração do como construir para as edificações, e a parte 2 para levantamento planimétrico para registro público, para a retificação de imóvel urbano e procedimento, e a NBR 14645-3 de 2005, que é a elaboração de como construir para as edificações, parte 3, que é a locação topográfica, controle dimensional da obra, procedimento. E a NBR 15309 de 2005, que é a locação topográfica e acompanhamento dimensional de obra, metroviária e assemelhada e o procedimento, a NBR 15777 de 2009, com as convenções topográficas para plantas e cartas que especificam as escalas e o procedimento. E os levantamentos, geralmente, para projetos específicos, como barragens, usinas hidrelétricas, estradas, ferrovias, linhas de transmissão de alta tensão, gasodutos, aquedutos, são geradas plantas topográficas variando de 1 por 10.000 a 1 por 50.000, conforme a dimensão, que é a locação topográfica e acompanhamento dimensional de obra, metroviária e assemelhada e o procedimento, a NBR 15777 de 2009, com as convenções topográficas para plantas e cartas que especificam as escalas e o procedimento. E os levantamentos, geralmente, para projetos específicos, como barragens, usinas hidrelétricas, estradas, ferrovias, linhas de transmissão de alta tensão, gasodutos, aquedutos, são geradas plantas topográficas variando de 1 por 10.000 a 1 por 50.000, conforme a dimensão. Levantamento topográfico e o procedimento, a NBR 14163 de 1998, que fala da rede de referência cadastral municipal e procedimento, a NBR 14645 de 2001, que fala da elaboração da construção para as edificações, e a parte 1, que é o levantamento planialtimétrico e cadastral de imóveis urbanizados, com áreas até 25 mil metros quadrados para fins de estudos, projetos de edificações e o procedimento, a NBR sobre a variação de cotas, presença e localização de elementos estranhos à obra, árvores, lagos, antigas pavimentações e etc. E eles ajudam a determinar o local onde a construção será feita e prever serviços como a terraplanagem, corte, aterro, transplantes de árvores e outros. E para a topografia de grandes áreas, a gente tem que seguir normas técnicas como a NBR 13133 de 1994, que fala sobre a execução de
etapas do levantamento topográfico. O primeiro é o planejamento, que consiste em rigor técnico, fator econômico, prático e recursos. Esses são os principais. Depois, temos estabelecimentos de especificação de precisão, análise de documentos cartográficos pré-existentes, visita preliminar, seleção. A seleção consiste em métodos, instrumentos e cálculos para apresentação e apresentação. Nos métodos utilizados temos a irradiação poligonal e a interseção direta. Na irradiação poligonal, utilizamos o método do plano cartesiano. E na direta, utilizamos o triângulo. Após isso, temos a execução do projeto, que é a implantação dos pontos necessários para a medição do campo com registros e observações. Após isso, temos cálculos, conclusão e relatórios, que tem os cálculos para o desenho, a conclusão e relatórios é um resumo de tudo o que aconteceu, passo a passo na obra. Oi, eu sou a Amanda e eu vou explicar o que é topometria. Topometria ela complementa o processo do levantamento topográfico, que se baseia na geometria aplicada e é o estudo dos processos de medida de distância, diferenças de nível e ângulos. Ela mede grandezas angulares e lineares nos planos horizontal e vertical com o objetivo de definir a posição relativa dos pontos topográficos. E ela também se divide em altimetria e planimetria. A planimetria estuda os métodos e procedimentos de medida no plano horizontal de ângulos e de distâncias e determina as coordenadas planas de pontos de interesse. A altimetria estuda os métodos e procedimentos de medida de diferenças de nível ou de distâncias verticais. Agora eu vou falar os procedimentos para alcançar os objetivos da topometria, que são efetuar as medidas de distância, ângulos, diferenças de nível e distâncias através de fotos tiradas de aeronaves ou de pontos do terreno, efetuar medidas de grandezas lineares e angulares em relação a planos horizontal ou vertical de referência, efetuar, ao mesmo tempo, medidas de grandezas lineares e angulares em relação aos planos vertical e horizontal. Com essa medição, é possível determinar as posições relativas dos pontos topográficos e suas respectivas alturas. Oi, meu nome é Ana e eu vou falar um pouco sobre os materiais que a gente utiliza na hora de fazer o levantamento topográfico. Bem, os materiais são inúmeros e se não houver um cuidado específico na hora do manuseio destes, pode aumentar as chances de ter erro na sua obra. Bem, os erros podem ser sistemáticos, quando não acontece a aferição do comprimento da trena e quando tem a variação do comprimento da trena por causa da temperatura. Também ao grosseiro, quando tem uma desatentação do observador ou até mesmo do topógrafo que vai estar na área fazendo o levantamento do local. E acidental, quando por meio da natureza e ocorre de maneira inesperada e sem parâmetros de comparação. Bem, um material que a gente utiliza na hora de fazer o levantamento é a trena, que é um instrumento de medição direta de distâncias entre dois pontos topográficos sobre alinhamentos. Por exemplo, eu tenho o ponto X e o ponto Y.
Entre esse ponto, eu vou pegar a trena, vou marcar no ponto X e vou fazer uma linha reta até o ponto Y. Como mostra aqui, eu tenho o ponto X, eu vou fazer uma linha reta até o ponto Y, para poder marcar o tamanho do meu local. Bem, há também o teodolito, que é um instrumento óptico de precisão que lê ângulos horizontais e do tipo goniométrico. O que são goniométricos? Que é um método utilizado para poder medir ângulos. E também há o nível e a mira. O nível é um instrumento bastante similar ao teodolito, que faz leituras de altura a gente vai pegar uma mira e ela é colocada verticalmente sobre um ponto topográfico a nivelar. O nível nunca é instalado sobre um ponto topográfico, mas sempre entre pontos a ser nivelado. A luneta de nível é horizontal e fixa, cuja linha é visada e referencial para as leituras de altura. E tem a mira, que é a régua graduada de 0 a 4 metros, que ela é graduada em centímetros, cujas leituras devem ser feitas com detalhamentos mínimos de 5 milímetros ou 0,5 centímetros. A mira é colocada sobre um ponto topográfico para a leitura de alturas entre o ponto do terreno e o plano horizontal, formada pela visada do nível. Por exemplo, eu tenho o lugar onde eu vou fazer o meu levantamento topográfico é como se fosse um morro. Eu vou colocar um nível no começo dele, um no meio e um no final. E eu vou fazer eu vou colocar um nível no começo dele, um no meio e um no final. E eu vou colocar o nível de forma que ele fique reto entre a mira. Dessa forma. Aqui você tem o lugar onde você vai fazer esse levantamento. Você vai colocar a mira no começo, no meio e no final. E você vai colocar a mira de forma reta entre os dois níveis, como mostra aqui.